Senhor, estamos aqui na Tua presença, nós precisamos muito de Ti. E só o Senhor pode conduzir a verdade da Tua palavra ao nosso coração. Então pedimos, Pai, que Tu sejas o professor, o mestre da nossa alma. Que o Senhor leve o conhecimento de Deus e ilumine a nossa mente, para que a nossa vida, o nosso coração seja transformado pela verdade do Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos todos abrir a Escritura em Apocalipse capítulo 1. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, o último livro da Bíblia. Pela graça do Senhor, nós estamos dando início a uma série de exposições nesse livro. Temos uma longa caminhada. São 22 capítulos. Só os capítulos concernentes à tribulação, que vão do 6 ao 19, são 7 anos. Então talvez eu demore os 7 anos de tribulação cobrindo esses capítulos aí com os irmãos. Meus irmãos, esse livro, dentre tantas coisas, ele foi escrito para confortar o nosso coração. Ele mostra que o futuro de todos aqueles que pertencem ao Senhor, Jesus Cristo, é simplesmente glorioso. Esse é o texto da Bíblia que mais exalta a glória de Cristo. Não sei se você sabia disso. E é por isso que é uma pena que esse livro seja tão incompreendido e até mesmo negligenciado. Há crentes, até pastores, que dizem que você não deve dar muita atenção ao Apocalipse, porque ele é um livro obscuro, ele tem muitas metáforas, muitas simbologias, e é objeto de muito debate. Então a gente deveria focar naqueles livros cujas informações são bem claras. Mas, irmãos, o próprio livro não se apresenta dessa maneira. Apocalipse, quando é introduzido a nós, ele não chega com a proposta de ser um livro obscuro. Você pode ver isso, só para os irmãos terem uma ideia, no verso 3. Veja comigo o que diz no verso 3. Ele fala assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então notaram aí os 3 verbos: ler, ouvir e guardar. E o texto diz que aqueles que leem o Apocalipse, que ouvem o Apocalipse, que guardam as palavras do Apocalipse, eles serão bem-aventurados, isto é, eles serão abençoados pelo Senhor. Então vocês estão vendo que o livro não se propõe a ser um livro obscuro, ele foi escrito para ser um livro conhecido. E Deus diz que se você se debruçar sobre esse livro, muitas bênçãos do alto vão chegar sobre a sua vida. Então, por isso, se você quer ser abençoado por Deus, venha domingo à noite estudar o Apocalipse aqui na igreja junto conosco. Ele é o último livro da biblioteca de Deus, a última palavra de Deus para esse mundo. Deus hoje está em silêncio no que tange a revelação. E esse silêncio de Deus, que já se estende por quase 2000 anos, ele simplesmente vai ser interrompido com o clangor da trombeta, inaugurando a chegada de Jesus novamente a esse mundo. Então Apocalipse conta essa história. Gênesis narra o início dos céus e da terra. O Apocalipse narra o novo céus e a nova terra. Em Gênesis, o pecado e a maldição entram no mundo. No Apocalipse, o pecado e a maldição são expulsos do mundo. Em Gênesis, nós temos a criação caindo com a influência de Satanás. No Apocalipse, nós temos a criação sendo restaurada com a expulsão, a destruição de Satanás. Em Gênesis, a árvore da vida é afastada do homem. Em Apocalipse, a árvore da vida é recuperada para a nova humanidade. Em Gênesis, o paraíso foi perdido. No Apocalipse, o paraíso é restituído. Em Gênesis, o Salvador é prometido. Em Apocalipse, o Salvador é consumado. Então, meus irmãos, essas são poucas razões, mas que justificam absolutamente o quanto nós necessitamos desse livro. Deus nos deu esse livro para nós sermos abençoados com ele. Então, hoje, nós vamos começar, como eu disse, a estudá-lo.
E nós vamos basicamente olhar a introdução. A introdução eu chamei de o futuro invadindo o presente. O Apocalipse é o futuro atravessando a história. Então nós vamos olhar aqui, pedaço por pedaço dessa introdução. Você acompanhe comigo aí, que nós vamos aqui versículo por versículo, palavra por palavra, seguindo exatamente o curso daquilo que o autor está dizendo. Então, em primeiro lugar, qual é a natureza do livro de Apocalipse? O que o livro de Apocalipse se propõe a ser para o povo de Deus? Ele é chamado, no versículo 1, de revelação. A palavra revelação na língua grega é apocalipsis. É de onde vem, nós usamos uma transliteração da língua grega apocalipse. O que é revelação? Revelação significa tirar o véu. É uma metáfora para descobrir. Então aqui nós já aprendemos, irmãos, uma informação importantíssima a respeito do Apocalipse. Ele não é um livro para esconder acontecimentos, como muitos querem dizer. Ao contrário, o Apocalipse é Deus tirando o véu que ocultava o último capítulo da história. Ele é uma revelação. Ele diz ainda que essa revelação tem como tema uma pessoa. É a revelação de quem? É a revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é sobre Jesus Cristo. O Apocalipse rasga o véu da história para apresentar o Senhor Jesus em sua segunda vinda. Os evangelhos contam a história do Senhor Jesus em seu estado de exaltação. O Apocalipse o revela em máxima exaltação. Então, o Apocalipse serve para demonstrar a glória do Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2 é dito que por conta da sua humilhação, o Senhor Deus Pai deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que diante dele se prostrem todos os joelhos nos céus e na terra, e todos no mundo angelical e no mundo físico confessem que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E o Apocalipse conta como essa história acontecerá. Como toda a criação animada, inanimada, a criação celestial, todos irão reconhecer que Jesus é Rei. Então essa é a revelação de Jesus Cristo. O que mais que nós temos aqui? Ainda temos umas informações importantes. Ele diz que essa revelação a respeito de Jesus foi destinada a um certo grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? Ele chama de servos, os seus servos. Então o Apocalipse, em certo sentido, não foi escrito para todo mundo. Ele foi escrito para os servos de Cristo. A palavra servo, irmãos, é literalmente escravo. As nossas versões em língua portuguesa, eu já disse aqui na igreja, elas suavizaram a palavra escravo por causa dos nossos 350 anos de escravidão. Mas o significado da palavra servo é absolutamente esse. Quando a Bíblia nos chama de servo, é para dizer que nós pertencemos a Deus de duas maneiras. Nós pertencemos a Deus, primeiro, porque Ele nos criou, e segundo, porque Ele nos remiu. Ele é o nosso Senhor, Ele tem direito sobre nós de duas maneiras, tanto como Criador como Redentor. Então esse livro foi escrito para os servos. Já está aqui, mais uma vez eu volto ao mesmo ponto. Ele não foi escrito para especialistas. Ele não foi escrito para os entes iluminados, aqueles superiores, os únicos que poderiam compreender plenamente esse livro. Não. Esse livro foi escrito para crentes. Esse livro foi escrito para os convertidos. Aqueles que têm Jesus como seu amo, como seu Senhor. Aqueles que um dia se curvaram e disseram: Senhor, Tu és o meu Senhor e eu sou teu escravo, eu sou teu servo. Eu vivo para fazer a tua vontade e não a minha. Então, se você se vê como uma pessoa assim, o Apocalipse foi escrito para você. O que mais que ele diz aqui a respeito do livro? Ele ainda diz que esse livro é profético. Veja aí, dando continuidade, ele diz assim: que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, agora note essa frase, as coisas que em breve devem acontecer. Então esse livro é profético. Esse livro foca na pessoa de Cristo e em todos os eventos que cercam a sua segunda vinda. Ao longo das exposições, irmãos, nós vamos ver alguns acontecimentos chocantes, devastadores. Eu até brinquei um dia desse na igreja dizendo que são acontecimentos proibidos, são cenas proibidas para menores de 18 anos.
mas também nós veremos outros alegres, emocionantes. Mas eu queria que os irmãos percebessem que é um livro de esperança. Deus quer que saibamos as coisas que devem acontecer. Deus simplesmente tomou uma decisão maravilhosa de mostrar para nós como será a consumação de todas as coisas. Mais do que isso, irmãos, o versículo diz que Deus determinou tudo o que vai acontecer. Então não existe um futuro incerto, não existe uma realidade que está para ser construída, que Deus está aí vendo como é que as coisas vão ficar. O Apocalipse não descreve isso. O Apocalipse demonstra que Deus estabeleceu todos os eventos futuros. E o versículo diz isso, irmãos, para a gente aprender a descansar nessa verdade. Tudo o que vai acontecer foi determinado por Deus. O nosso Deus é bom, todas as suas ações são perfeitas, tudo o que Ele faz é glorioso. Então nós podemos descansar sabendo que a nossa vida está entregue nas mãos de um Deus que conhece, sabe e escreveu toda a história. Agora, não sei se vocês perceberam, tem um problemazinho aqui nessa frase, porque ele diz assim: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mas em breve? Quando foi que o Apocalipse foi escrito? O Apocalipse foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. São quase 2000 anos, né? Esse em breve aí está um tanto demorado. Vocês não acham? Irmãos, é daqui dessa expressão em breve que os teólogos tiram uma expressão muito utilizada chamada iminência. Iminência significa que é o próximo evento no calendário divino. Em breve é para dizer que não há mais nada que o preceda. De vez em quando alguém me procura dizendo assim: pastor, o que é que vai anteceder a chegada de Cristo? O que deve acontecer sinalizando que Jesus Cristo está chegando? A resposta é nada. Pode ocorrer a qualquer momento. Então, essa expressão em breve, ela aponta para a iminência e, na verdade, não é tanto para indicar tempo, mas é para nos chamar à prontidão. Em breve é para dizer, pode ser na nossa geração, pode ser que aconteça hoje. Nós precisamos estar prontos. O noivo pode chegar a qualquer momento. Então, esse é o sentido dessa palavrinha em breve. Vamos lá, vamos continuando aqui. Em seguida, nós temos os portadores desse livro. O Apocalipse, irmãos, tem dois portadores. Um portador celestial e um portador humano, um emissário humano. Então, quem é o portador celestial desse livro aqui? Nós lemos o quê? Vamos lá, ó. Ele diz: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que Ele, enviando por intermédio de quem? Do seu anjo. Então, quem é o portador do Apocalipse? É o anjo. Essa mesma ideia, ela é repetida em Apocalipse 22, versículo 16. Queria que os irmãos fossem lá, só para a gente fortalecer um pouco isso. Apocalipse 22, versículo 16. Nós lemos assim, olha só aqui o que afirma. Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Então, Jesus enviou o seu anjo. Essa é uma particularidade desse livro, irmãos. O Apocalipse é o único livro que foi entregue por um anjo. Aliás, os anjos têm muita proeminência nesse livro. Eles são mencionados 67 vezes nos 22 capítulos. Nós vamos aprender muito a respeito do ministério dos anjos no último capítulo da história, à medida que nós avançamos aqui nesse livro. Mas, irmãos, além do portador celestial, o anjo enviado por Jesus, o Senhor também confiou o Apocalipse a um emissário humano. Quem foi o emissário humano? Está aí, não está? João. Ele é chamado de quê aqui? Ele é chamado de servo de Jesus Cristo. Os irmãos sabem que além de servo de Jesus Cristo, ele também era um apóstolo. Já havia, irmãos, se passado cerca de 60 anos desde a morte do Senhor Jesus Cristo.
Então João aqui já era um homem idoso, na casa dos 80 anos. Ele estava exilado na ilha de Pátimos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Tem tanta gente que acha que quando chega na terceira idade, quando vai ali chegando 70, 80, tem muita gente que acha que não tem mais o que fazer pelo reino de Deus, não é? Está aqui João para desconstruir essa ideia errada. O Senhor confiou a esse apóstolo idoso o registro e a divulgação desse livro aqui. No versículo 2, João diz que ele é testemunha de tudo o que está sendo dito aqui. Veja só, ele fala assim: o qual, isto é, João, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo o que viu. Então João está dizendo que ele atestou toda a revelação de Deus acerca de Jesus Cristo. Em outras palavras, tudo que está no Apocalipse é verídico. Não há especulação. Tudo aqui é palavra do Pai, testemunhada pelo Filho. E João diz que ele também foi testemunha. Ele diz que viu tudo aquilo que registrou. E aqui nós temos mais uma particularidade desse livro. Enquanto todos os livros da Bíblia são majoritariamente uma revelação de enunciados, de palavras, o Apocalipse tem a ver com o registro de imagens. O que eu vi. Eu estou dizendo para vocês aquilo que eu vi. Há outros livros, evidentemente, na Bíblia que possuem imagens, mas nenhum deles na mesma intensidade, volume, grandiosidade como é no Apocalipse. No versículo 3, nós temos o benefício para quem estuda o Apocalipse. Nós já até mencionamos. No verso 3 lemos: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que João está dizendo? Esse livro não pode ser ignorado. Quem se debruça sobre essa obra para ler, ouvir, guardar, será abençoado por Deus, será instruído pelo Espírito Santo, estimulado a uma vida santa, encorajado por Deus. Pessoas que leem o Apocalipse não têm medo do futuro. Vocês podem perceber também um tom de urgência. Ele diz assim: o tempo está próximo. Isto é, não é hora de você se distrair, não é hora de você se afastar de Deus, não é hora de você perder tempo com coisas inúteis. O triunfo de Jesus está próximo, é certo e durará para sempre. E nós precisamos nos agarrar a essa verdade de uma vez por todas. Então é isso que João diz no verso 3. No verso 4, nós temos os destinatários imediatos. Diz assim no versículo 4: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, irmãos, o Apocalipse foi escrito para todos os servos de Deus, conforme lemos no primeiro versículo. Mas particularmente ele foi endereçado a 7 igrejas. Igrejas na região da Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Essas igrejas são alistadas no verso 11, você pode ver aí comigo. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então são 7 igrejas. Cada uma das igrejas recebeu uma cópia dessa revelação. Isso significa que João teve a visão, ele registrou tudo, e depois dele registrar os 22 capítulos do Apocalipse, ele ainda fez mais 6 cópias. E os emissários foram entregar essas cópias aos pastores daquelas igrejas. Nós vamos ver isso mais adiante. Continuando, irmãos, nós temos uma saudação. Olha a saudação que João apresenta aí para os seus leitores. Ele diz: graça e paz a vós outros. Irmãos, graça e paz são 2 palavrinhas maravilhosas. A gente se acostumou, né? E às vezes a gente pronuncia elas quase que sem lembrar do peso que elas possuem. Essas 2 palavrinhas, irmãos, elas simplesmente captam toda a riqueza do que é ser igreja de Deus. Nós somos objetos de uma graça completa. Nós somos alvos de uma paz consistente. De Deus conosco, de nós com Deus e de nós conosco mesmos.
Então nós somos objetos de graça e paz. E nessa saudação, João faz uma afirmação da doutrina da Trindade. Pode ver aí comigo, continuando a leitura. Ele diz assim: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, de quem ele está falando aqui? Aquele que é, era e que há de vir. Ele está falando do Pai. Ele está falando que o Pai é eterno. Passado, presente e futuro são um eterno presente diante do Deus vivo. Quando João diz que está falando da parte, é para afirmar que João está representando Deus. Em outras palavras, tudo que nós leremos no Apocalipse não é invenção do apóstolo. O Deus eterno, que é, que foi e que sempre será, é que atesta cada uma das palavras que nós leremos. Mas além do Pai, ele menciona aqui, continuando a leitura, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Que 7 espíritos? Do que vocês acham que João está falando aqui? Quem são esses 7 espíritos? Aqui, meus irmãos, é uma referência ao Espírito Santo. E João está fazendo uma alusão a Isaías capítulo 11, versículo 2. Queria olhar com vocês esse versículo, porque ele é muito bonito e ajuda você a entender o que João está falando aqui. Então vai lá para Isaías, capítulo 11, versículo 2. Enquanto estamos lendo Isaías 11, 2, vocês vão tentar localizar junto comigo 7 características distintivas do Espírito Santo. E é daqui que João está tirando os 7 espíritos. Então, Isaías 11, 2, nós lemos assim: repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então são 7 características distintivas do Espírito Santo. Sabe por que João está dizendo isso? Ele está dizendo que isso tem a ver com a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo vem simplesmente com o derramamento completo de todas as suas graças. Ele não vem simplesmente contendo, ele não vem simplesmente dando pequenas gotas de bênçãos, ele derrama toda a sua potência de graça. Esses são os 7 espíritos. E por fim, ele menciona o Senhor Jesus Cristo. Volte lá, por favor. Na primeira parte do versículo 5, ele diz: e da parte de Jesus Cristo. Então, qual é o ponto aqui, irmãos, de João até agora? O ponto dele é dizer o seguinte: que a fonte de toda a graça e paz é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é do Deus Trino que nós recebemos a plenitude da graça e a totalidade da paz. Todos os recursos que nós precisamos vêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vêm unicamente do Deus vivo. Irmãos, a seguir, João foca exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 5 até o final desse parágrafo aqui, João se situa, estaciona no Senhor Jesus Cristo. E não poderia ser diferente, irmãos, porque Jesus é o tema desse livro. O João descreve aqui o Senhor Jesus Cristo de uma forma gloriosa, incomum, como nós não vemos em nenhum outro lugar. No versículo 5, vamos lá, olha o que ele diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Há muitas, irmãos, passagens belas a respeito de Jesus na Bíblia. Isaías 53 mostra Jesus no seu sofrimento e sacrifício. Mateus 17 mostra Jesus no seu esplendor. Filipenses capítulo 2 mostra Jesus em seu estado de submissão. Colossenses capítulo 1 na sua soberania. Hebreus capítulo 1 na sua superioridade. Mas nenhum desses capítulos faz uma apresentação tão gloriosa como a que vemos em Apocalipse capítulo 1. Notem no versículo 5 que ele atribui 3 títulos ao Senhor Jesus. Qual é o primeiro título? Versículo 5, ele chama Jesus de a fiel testemunha. Então Jesus é aquele que testifica a verdade
Só para você ter uma ideia do que isso significa, vá a João, capítulo 18, e veja lá uma das muitas ocasiões em que Jesus se provou uma testemunha verdadeira. João, capítulo 18, nós vamos ler aqui o versículo 37. E aqui foi uma das muitas ocasiões nas quais Jesus se apresentou como uma testemunha verdadeira de Deus. Então, João 18, versículo 37, nós lemos assim: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então Jesus está dizendo que tudo aquilo que ele afirmou é absolutamente verdadeiro. Até mesmo no tribunal de Pilatos, quando a sua vida estava por um fio, que talvez se ele contasse uma mentira ou uma meia-verdade, ele escapasse de ser morto, ele não dissimulou a verdade, ele foi fiel, ele testemunhou a verdade até a morte. Então João está dizendo, ele é a fiel testemunha, eu estava lá, eu vi que ele afirmou ser a encarnação da verdade divina. E mais que é dito aqui, o segundo título, além de ser a fiel testemunha, João diz que ele é o primogênito dos mortos. O que é que significa isso? Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Ele é o primeiro que ressuscitou e permanece vivo até hoje. A morte nunca mais tocou e nem tocará a ele. Só para os irmãos terem uma ideia do que isso significa, olha o que o autor sagrado no Salmo 89, no Antigo Testamento, no Salmo 89, diz a respeito, irmãos, dessa verdade gloriosa de Jesus como primogênito. Salmo 89. Deixe aí aberto no Salmo 89, vamos ler o versículo 27. Aqui, irmãos, é o Deus Pai falando. E olha só o que ele diz, ele fala assim, Salmo 89, 27. Faloei por isso o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Isso aqui é uma promessa. Deus Pai está falando que ele tem um primogênito. E um dia ele vai fazer esse primogênito o rei de reis. E o Apocalipse conta como isso vai acontecer. Mais precisamente no capítulo 19, Jesus ele é chamado de o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então em Daniel capítulo 4 ele é o Rei do céu. Em Mateus capítulo 2 ele é o Rei dos judeus. Em João capítulo 2 ele é o Rei de Israel. No Salmo 24 ele é o Rei da glória. Em Apocalipse 15 ele é o Rei dos santos. Então a soberania, a majestade do Senhor Jesus estão em cada parte desse livro. Por isso João se refere a ele dessa maneira. Ele é o soberano dos reis da terra. Irmãos, essa revelação de Jesus Cristo, ela é tão tocante, ela é tão arrebatadora para o apóstolo João, que ele simplesmente no meio do seu escrito, ele explode em louvor. Você pode ver isso lá no final do verso 6, quando ele diz assim: E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então João está tão encantado, ele está tão arrebatado com a revelação dessas verdades, que ele simplesmente interrompe as suas declarações e chama os seus leitores para louvar. O que é que nós podemos fazer diante de um Cristo tão glorioso, de um rei tão poderoso? O que é que nós podemos fazer diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores? Não há outra postura, a única atividade é louvá-lo. O que mais, irmãos, João diz a respeito de Jesus? Vamos continuar, volte lá para o versículo 5, dando continuidade, ele fala assim: Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Agora João diz: aquele que nos ama. É interessante isso. Ele ama. O texto não está dizendo que ele amou e nem que ele amará. Essa ternura de Jesus para conosco, irmãos, é uma realidade presente. Você já parou para pensar que
o amor com o qual Jesus te ama hoje é tão intenso quanto o amor que ele tinha por você quando ele estava dando a vida na cruz do Calvário. É o mesmo amor, é a mesma intensidade. É um amor que não pode ser aperfeiçoado. É um amor que não tem como crescer. É um amor que não tem como se multiplicar e nem como diminuir. Ele simplesmente ama. O que mais que ele diz aqui sobre Jesus? Ele diz ainda: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, o pecado que nos condenava, o pecado que nos afastava de Deus, o pecado que nos escravizava, ele o tomou sobre si ao morrer por nós. Ele carregou toda a nossa maldição para que fôssemos livres. Então, Jesus fez isso. E por fim, ele diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O que significa isso, irmãos? Significa que Jesus apenas não se limitou a nos salvar. Ele nos elevou à condição de nobres do seu reino. Nós veremos isso em Apocalipse 20. A Bíblia diz que todos os remidos irão reinar com Cristo. Então nós não apenas fomos salvos, nós fomos colocados na realeza. Você já parou para pensar nisso, que um dia esse mundo que despreza o povo de Deus, ou que desconhece o povo de Deus, um dia esse mundo vai ter que reconhecer que havia uma realeza sempre nesse mundo, que eles eram pessoas comuns, eles se vestiam como todo mundo, trabalhavam como todo mundo, mas eles faziam parte da realeza celestial, eles eram irmãos do Senhor Jesus Cristo. Então João está lembrando disso. E ele diz que além de sermos realeza, nós seremos sacerdotes. Ele, na verdade, ele nos fez sacerdotes. Isso significa que nós não precisamos mais de mediadores humanos, que o caminho até Deus não está mais obstruído por um véu. Nós não precisamos de nenhuma pessoa que intermedie a nossa chegada até o Senhor. Nós temos acesso constante à presença do Pai. Então, irmãos, são realidades incríveis. E não é à toa que João encerra toda essa sessão chamando-nos para o louvor, né? Nós já lemos aqui. Ele diz a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, não é à toa que ele fecha dessa maneira, porque ao longo do livro, todas essas informações aqui, elas vão ser expandidas. Ele fala que nós seremos realiza. Como é que isso vai acontecer? O livro vai mostrar, o livro vai descortinando, desempacotando cada uma dessas verdades. No versículo 7, tem um aviso. Olha o aviso. O aviso é esse: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Quando Jesus foi ascendido aos céus, ele subiu em uma nuvem. Quando ele retornar, ele virá com nuvens. Será, irmãos, um acontecimento público, visível. Na sua primeira vinda, milhares, me atrevo a dizer, milhões de pessoas não viram, não souberam da sua existência. Mas na sua segunda vinda, todo o olho o verá. Será um evento que ocorrerá nos céus. Onde houver céus, Jesus Cristo será visto. Esse é o aviso. Mas ele particulariza aqui. Olha só como é que ele coloca. Ele diz assim: todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Então tem um pessoal aqui que são chamados os que traspassaram Jesus. Pergunta é: quem foram os que traspassaram Jesus? Foram os judeus. Lembram? Inclusive João 19:37 repete isso, que eles verão aqueles a quem traspassaram. Em Zacarias capítulo 12 é dito que os judeus verão aquele que perfuraram e chorarão como quem chora por um filho. Os judeus, irmãos, nesse dia, eles sofrerão um profundo luto por causa daquilo que eles fizeram contra o Messias. Eles irão se arrepender e acolher aquele a quem um dia eles desprezaram e mataram. Então vai ser o dia da restauração dos judeus. E os demais, os que não são judeus, ele menciona aí também, vocês viram? Ele diz assim: e todas as tribos da terra
se lamentarão sobre ele. Isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Aqui, esse lamentar não é o choro do arrependimento. É o pranto do desespero, do pânico. Esse é o significado da palavra grega na sua língua original. Aqui haverá um grupo de pessoas que, ao ver Jesus, eles vão cair em prantos de arrependimento por tudo aquilo que eles fizeram. Eles vão se curvar e vão receber Jesus. Mas tem outros que vão chorar desesperadamente. Nós vemos isso acontecendo, nós vamos chegar lá em Apocalipse capítulo 6, fala da humanidade simplesmente desesperada, homens do mundo inteiro gritando mais ou menos o seguinte: ó montes, caiam sobre nós para que escapemos da ira do Cordeiro. Então essas pessoas, elas vão estar numa intensidade de sofrimento tão grande que uma rocha caindo sobre eles será mais leve do que o peso da ira do Cordeiro. Então esse é o significado de lamentação. Esse é o significado da lamentação, sofrimento profundo. E aí, irmãos, João encerra o versículo 7 com duas palavrinhas interessantes, né? Porque ele está falando de sofrimento, de destruição, e ele fala assim: certamente amém. Certamente amém. Por que João não diz, oh, que pena? Que pena. Como é que Deus pode ser tão severo? Oh, esse Deus é muito raivoso. Esse Deus parece muito intolerante. João, ele não tem esse tipo de espírito. Ele diz certamente, em primeiro lugar, para afirmar que é fato que tudo isso vai acontecer. As pessoas que hoje vivem desprezando a Deus, nesse dia aqui, elas vão se encontrar em completo desespero ao ponto de desejar a morte. E João diz, é certo. Isso vai acontecer, do homem comum ao poderoso. E o amém, todos vocês sabem o que significa amém. O amém é, assim seja. É para dizer, isso é justo. Isso é correto. Nós fazemos coro com essa ira que está para ser derramada. Está de acordo com a justiça de Deus. Então tem que ser assim mesmo. E aí no versículo 8, irmãos, nós temos o encerramento do parágrafo. Ele diz assim, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o que significa alfa e ômega? Qual é o sentido disso? Os irmãos sabem que o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Então, é uma expressão, irmãos, para falar, dentre tantas coisas, da onisciência de Deus. Cada palavra falada, cada verdade articulada, cada conhecimento depende do alfabeto. Então ele está dizendo, Deus tem todo o conhecimento. Nada existe fora do seu saber eterno. Portanto, nada poderá alterar o seu plano. Então Deus é onisciente. Segundo, ele diz, aquele que é, que era e que há de vir. É o Deus onipresente. A sua presença eterna se estende a todos os lugares, a assuntos, realidades, eventos, por toda a eternidade. Nada pode escapar dele. Então Deus é onisciente, Deus é onipresente. E por último, ele é o quê? Ele é o Todo-Poderoso. Isto é, ele é o onipotente. Qual é a palavra grega, ou melhor, qual é a palavra hebraica? Todo crente sabe, não é? A palavra hebraica para onipotente, qual é? El Shaddai. Eu acho mais bonito na língua grega. Pantocrator. Não é mais bonito? Pantocrator. Deus onipotente. Sabe o que João está fazendo aqui no final? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: o Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente é quem assina essa epístola. É a autoria dele. Esse livro, portanto, é sobre a glória do Senhor Jesus Cristo e é assinado pelo Deus Pai. Então, meus irmãos, em sua primeira vinda, o Senhor Jesus Cristo veio para morrer. Na sua segunda vinda, ele virá para matar. No passado, o Senhor Jesus Cristo veio para se humilhar.
No futuro, ele virá para se exaltar. Há 2000 anos atrás, ele deixou o céu para servir. No futuro, ele vem como rei para ser servido. No seu ministério terreno, Jesus ofereceu graça. No Apocalipse, Jesus Cristo requererá justiça. Na sua primeira vinda, ele veio para salvar. Na sua segunda vinda, ele virá para destruir. E é certo que seja assim, é justo que seja assim. O Deus onipotente, onisciente, onipresente garante e assina que essas coisas de fato ocorrerão. Então, irmãos, essa é a exposição do texto. E eu quero já, passando aqui para as minhas palavras finais, eu tenho só 2 lições para nós essa noite, diante de tudo que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Esses versículos, eles são um chamado de urgência. Esses versículos, eles são um apelo para que você não adie o seu encontro com Deus, o seu comprometimento com Ele. Porque você acabou de ver como é que será a reação daquelas pessoas que não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo no dia em que Ele voltar. Essas pessoas, elas serão tomadas de profunda agonia, de dor intensa. E eu espero que você não esteja entre essas pessoas. Eu espero que você seja salvo. Eu espero que você veja esse alerta de Deus. O fim está próximo. Você precisa correr para o Senhor Jesus Cristo hoje. Ele está aqui hoje oferecendo graça. Ele está oferecendo salvação, perdão de pecados. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para oferecer perdão e para livrar as pessoas da ira vindoura. Então venha a Jesus. Venha do jeito que você está, não adie, não deixe para amanhã. Venha do jeito que você está, não queira mudar para vir até Jesus. Venha até Jesus e deixe Jesus mudar você. Faça isso, você pode fazer isso agora. Você pode elevar o seu pensamento para alto e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu quero crer no Teu nome. Eu quero me curvar diante de Ti. Eu quero ser um dos Teus servos. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero viver para a Tua glória. Eu peço que o Senhor perdoe meus pecados e me aceite como Teu filho. Se você fizer isso, você vai ser salvo. E o Apocalipse não vai ser um dia de tristeza. O Apocalipse será a ocasião mais feliz da sua vida. Faça isso hoje no nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, irmãos, quero me dirigir à igreja como um todo. E há uma lição muito, muito importante que nós podemos depreender desses primeiros versículos. Todos os recursos que nós necessitamos vêm de uma única fonte: o Senhor Jesus. Irmãos, João, quando escreveu essas palavras, ele era um homem idoso. Ele estava sozinho em uma ilha inóspita. Todos os outros apóstolos já haviam sido martirizados. Então você deve imaginar João na ilha de Patmos como um homem, um idoso muito, muito comprometido na sua saúde, sozinho. E de repente, irmãos, Deus fez uma obra gloriosa. Deus revigorou completamente esse homem. E a pergunta é: como foi que o Senhor fez isso? O Senhor deu saúde de ferro para ele? O Senhor deu dinheiro? O Senhor deu conforto, influência, popularidade? Não, irmãos. Deus revigorou esse velho apóstolo, revelando-lhe a glória do Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, é muito instrutivo para nós. Nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos ter tempo de contemplação. Nós precisamos de mais tempo na presença de Jesus Cristo, procurando compreender sua pessoa, sua obra, seu poder. Nós temos que buscá-lo, irmãos, de uma forma tão intensa, tão intencional, e nós não largarmos a sua presença santa enquanto os brilhos da sua perfeição não irradiarem no nosso rosto e nós não sermos cheios em nosso coração dele mesmo. Então, irmãos, vamos fazer isso. Vamos fazer isso essa semana. Vamos, durante essa semana, nos dedicar mais à oração. Falar com o Senhor, pedir, agradecer, interceder, conversar, glorificar, exaltá-lo. Vamos ter diversos tipos de orações focadas em diversos aspectos de Cristo. Vamos nos cercar de louvores.
quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nosso coração está cheio de Jesus, é impossível nós não explodirmos em louvor. Então seque o seu coração de louvores, canções cristocêntricas, louve ao Senhor de todo o seu coração, leia a palavra de Deus, buscando, irmãos, verdades transformadoras como essas que nós acabamos de ler. Que tal você chamar alguém para orar com você essa semana? Quem sabe você chamar alguém por quem você possa orar. Quem sabe compartilhar com alguém a respeito de Jesus Cristo. Olha, deixa eu falar com você aqui o que eu aprendi na pregação de domingo a respeito de Jesus e dividir isso com essa pessoa. Irmãos, nós precisamos nos encher de Jesus. Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos. Ele é o tema da história do Apocalipse, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós não poderíamos ter uma vida melhor que não fosse na presença do Senhor Jesus. Então esse é o meu anseio, é a minha oração, o meu apelo para vocês essa semana. Vamos contemplar esse Jesus Cristo glorioso que nos salvou e que nos ama. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, te agradecemos muito por ler esse texto. Como é maravilhoso, Senhor, conhecer a respeito de Cristo. Como é bom, Senhor, saber que Tu, na Tua infinita bondade, quis nos revelar o futuro, nos dar a conhecer os acontecimentos que estão por vir. Nós te agradecemos porque, por causa da morte e ressurreição de Cristo, nós estamos seguros de que esse dia para nós não será de tristeza, será um dia de glória, de salvação e de resgate. E por isso, Senhor, nós oramos pelas pessoas que não creram no Senhor. Que esse aviso solene da ira vindoura faça com que o coração dessas pessoas tremam e temam e elas se voltem para o Senhor Jesus Cristo imediatamente para receber perdão de pecados e uma nova vida. Oramos também, Senhor, para que, assim como o Senhor um dia descortinou a Tua glória para o apóstolo João, o Senhor faça o mesmo por nós. Às vezes estamos fracos, às vezes nos sentimos espiritualmente solitários, às vezes, Senhor, estamos distraídos e nós precisamos de revigoramento espiritual. E só o Senhor pode produzir isso em nós. Pedimos, Senhor, que Tu faças isso para a Tua glória. Que o Senhor venha a nós pelo Espírito Santo e nos encha de Cristo, dando-nos verdades espirituais arrebatadoras, espírito de louvor, desejo de buscar a Tua face, de falar de Ti para as outras pessoas e de meditar na Tua palavra. Realiza, Senhor, essa obra de avivamento nos nossos corações. É isso que nós pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.